Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E estamos numa sequência de estudos bíblicos na carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos já algumas aulas anteriores. Hoje é a nossa 7ª aula. E você que perdeu as aulas anteriores pode assisti-las através da nossa playlist em nossos canais, tanto no meu canal pessoal quanto no canal da igreja. Elas estão disponibilizadas e podem serem acessadas a hora que você quiser. E também temos um material de estudo gratuito disponibilizado em nossos blogs, tanto no meu blog pessoal, quanto no blog de filosofia e também no blog da nossa igreja. Você entra na página de estudos bíblicos e ali encontra uma série de apostilas e de links para videoaulas. Você pode escolher ali o que você quiser, mas está ali no meio daquela lista, na ordem alfabética dos livros da Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas, os estudos na carta de Paulo aos Gálatas. É um material que está disponibilizado, que tem uma boa consistência em termos de conteúdo para quem quiser conhecer um pouco mais a Escritura. E para nós é com muito prazer que a gente pode colocar tudo isso à disposição dos irmãos e das irmãs para o seu crescimento pessoal. Todo esse material é para abençoar o reino de Deus. Não é um material para a gente ficar rico, para a gente ganhar dinheiro, não, nada disso. A gente está aqui para servir ao reino. E é com esta alegria que a gente se encontra para poder falar das coisas do reino de Deus. Bom, a carta de Paulo aos Gálatas, a gente já está descobrindo que tem coisas maravilhosas para fazer. E hoje o nosso estudo vai avançar pelo capítulo 5. Eu convido você, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, pode acompanhar. Nós temos um compartilhamento do texto, mas ali também tem a porção da Escritura reproduzida na nossa apresentação, mas você pode ter um exemplar da Bíblia em suas mãos e fazer ali o seu estudo pessoal. Vou colocar aqui a nossa apresentação. Está aqui a apresentação da aula de hoje e espero que você nos acompanhe até o final. Aproveite esse tempo para se inscrever no nosso canal, para curtir a transmissão, para compartilhar essa aula com pessoas que você conhece, seus amigos, seus familiares. Copia o link, coloca lá nas suas redes sociais. Será uma importante contribuição sua para a divulgação desse trabalho que a gente vem realizando aqui na internet. Um trabalho que já vai para mais de 5 anos. Próximo semestre a gente completa 6 anos de estudo bíblico na internet. É uma bênção, eu fico muito feliz de poder estar no serviço do Senhor, fazendo o que eu estou fazendo, que é aquilo que eu gosto. Muito bem, pessoal, vamos agora entrar no nosso estudo propriamente dito. A nossa aula de hoje é a de número 7. E vamos falar sobre a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. Vocês sabem que o tema básico do nosso estudo na carta aos Gálatas é o tratamento do Evangelho da vida. A carta aos Gálatas é considerada por muitos teólogos como um evangelho do apóstolo Paulo relacionado à nossa maneira de viver. E nós agora vamos entrar numa esfera de tratamento teológico do apóstolo Paulo sobre a vida espiritual. Vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre vida no Espírito Santo.
E acompanhe a gente, vamos seguir em frente. Um versículo para a gente esquentar aí as nossas turbinas, os nossos neurônios, a gente agitar a nossa mente para pensar na vida no Espírito. Paulo diz assim, Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Um texto muito interessante da palavra de Deus, que vale a pena a gente refletir sobre isso. O que é espiritualidade para você? Se você me acompanha, já sabe muito bem do que eu falo sobre espiritualidade. Uma das frases que eu gosto de mencionar sempre, que não é minha propriamente, mas de muitas pessoas que estudam sobre espiritualidade, é que a espiritualidade cristã é vida no Espírito. E é isso que a gente precisa entender. Se eu preciso ter uma vida no Espírito, o apóstolo Paulo faz um complemento. Se eu vivo pelo Espírito, eu também tenho que ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. São duas coisas que precisam caminhar juntas. É uma experiência de espiritualidade na dinâmica do Espírito Santo e também uma prática de vida na dinâmica do Espírito Santo. Não adianta de nada eu ter meus momentos isolados de experiências de espiritualidade e sair dali para uma vida completamente descomprometida, como se eu fosse uma pessoa comum, fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu preciso ter uma vida marcada pela presença e ação do Espírito Santo no meu dia a dia, no meu cotidiano. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. E ele vai falar isso de uma maneira muito, muito peculiar, que nós, como cristãos e cristãs, sabemos muito bem. Você já ouviu falar das obras da carne e do fruto do Espírito? Então, é nesse capítulo, nessa passagem, que ele vai tratar deste assunto. Então, temos aí muito assunto para a gente refletir de coisas que dizem respeito à nossa vida de fé, à nossa espiritualidade, à nossa conduta no mundo. Por isso, então, a nossa aula de hoje vai se basear na Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de 16 a 26. Para começo de conversa, temos que entender o seguinte: a mensagem do Evangelho aponta para uma nova forma de viver, que é a vida orientada e vivida no Espírito Santo. O que é seguir a Jesus? O que é ter nova vida? O que é experimentar essa vida em Cristo? Eu garanto a você que pela Escritura, e aqui a carta aos Gálatas é básica para isso, vida em Cristo é vida no Espírito. Nós que vivemos em Cristo, nós que acolhemos Cristo na nossa conduta, só teremos condições de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou se formos guiados e orientados pelo Espírito Santo. Anote aí para você não esquecer: não existe vida cristã sem vida no Espírito. Se você é um cristão, uma cristã, que se diz e não tem o Espírito Santo em sua vida, eu digo para você que ainda falta alguma coisa, alguma experiência para você se aprofundar nisso. O que é essa vida no Espírito? É uma vida que é baseada em novos valores, novos princípios. E esses valores, esses princípios, não estão contidos em uma lei, em uma norma, que é o contrário exatamente que os judaizantes estavam ensinando das igrejas da Galácia. Nós não seguimos uma lei. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Nós não somos seguidores de uma lei. Somos seguidores de um mestre, de um guia,
e temos um guia, que é o Espírito Santo. Então, é uma vida que se baseia em novos valores e princípios, que não estão contidos em uma lei, mas que constituem uma ética, uma forma de conduzir a vida, que o Espírito nos orienta. Lembrando, Paulo diz lá no verso 16: andai em espírito. Sabe qual é o verbo que Paulo usa nesse andai aí do verso 16? É o verbo peripatético. É uma palavra que a filosofia conhece, porque os mestres filosóficos lá da Grécia Antiga, eles ensinavam de forma peripatética. Eles eram chamados de os filósofos peripatéticos. Por quê? Porque eles ensinavam ao longo da caminhada. Você ia estudar filosofia com um desses mestres, Aristóteles era um deles, e eles então ensinavam, não numa classe, não num livro texto, não num compêndio, mas ensinava ao longo da jornada do dia a dia, no cotidiano. Os discípulos dos filósofos, eles eram seguidores, eles andavam juntos, e enquanto andavam juntos, eles ouviam os ensinamentos. Devia ser uma coisa muito interessante, né? E então o apóstolo Paulo usa essa ideia para dizer que o Espírito Santo ele nos guia dessa maneira, como se fosse um mestre filosófico na nossa vida e nos acompanhando, caminhando com a gente, nos chamando para seguir em frente. Então, o modo como a gente pode experimentar essa tal liberdade que o Paulo veio falando e discutindo com os Gálatas, que é essa graça que recebemos em Cristo, que é a vida de liberdade, ela é marcada, então, por essa maneira como nós somos. Porque se temos um espírito que nos ensina, nós temos um ser humano que tem as suas peculiaridades de aprender, não é verdade? Nós não somos robôs, máquinas que são programadas, que recebem um software e aí encaixa aquele software ali e você então vai viver programados. Não, nós somos independentes, somos livres. Nossa liberdade, ela nos constitui e faz com que a gente, ao receber as orientações, o trabalho de acompanhamento do Espírito Santo, nós fazemos nossas escolhas. Nós vamos tomando aí as nossas decisões. Então eu diria que viver no Espírito como um ser humano é aproveitar as oportunidades que para que o Espírito Santo se torne o nosso guia de vida. Em que eu, quando vou tomar as minhas decisões no meu dia a dia, eu permita que o Espírito Santo tome parte. Viver guiados pelo Espírito é exatamente a marca da nossa espiritualidade cristã. É aquilo que me leva a eu depender do Espírito, a orar em Espírito, a praticar os meus exercícios de cuidado de mim mesmo pelo Espírito. É a oportunidade de eu exercitar o meu cuidado com o outro pelo Espírito Santo. Paulo diz assim no verso 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de lei nenhuma. Se é o Espírito que está conduzindo a sua vida, você é uma pessoa capaz de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é da vontade de Deus, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, esse modo de viver no Espírito, pelo Espírito, guiado pelo Espírito, implica, então, alguns aspectos que envolvem a nossa prática de espiritualidade. A maneira como a gente ora, a maneira como a gente faz os nossos exercícios espirituais, a maneira como a gente serve uns aos outros,
como a gente segue Jesus. Quais são essas marcas? Vamos ter aí um conflito. De um lado, eu vou ter minhas paixões, meus desejos, que são inerentes. Todo mundo tem, não tem? Eu tenho os meus, você tem os seus. Você tem suas paixões, você tem seus desejos, e eu também tenho. Mas também nós, como seres humanos, temos um espírito que age sobre nós. E isso é que faz com que a gente, apesar de sermos quem somos, termos os desejos que temos, termos as paixões que temos, apesar disso, o Espírito Santo faz com que a nossa vida seja uma vida significativa. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos agora ver alguns desses aspectos constitutivos dessa espiritualidade guiada pelo Espírito Santo. Prestem bem atenção. São 7 aspectos que eu vou assinalar aqui um a um, com todo cuidado. E se você entender que precisa rever, volte um pouquinho o vídeo, ouça de novo, vai lá na apostila, dá uma anotada do lado. Será importante você acompanhar esse raciocínio que eu quero fazer com você. Vamos refletir juntos sobre isso. O primeiro aspecto tem a ver com a maneira como lidamos com os nossos próprios conflitos. Lembra do conflito? Minhas paixões, meus desejos e a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu tenho isso dentro de mim. Esse conflito é muito mais complexo, porque envolve, inclusive, a minha herança cultural, a minha formação em família, a pressão da sociedade sobre mim, as leis, etc. Tem um bocado de coisa. Mas, quando a gente traz esse conflito para a esfera da vida cristã, essas duas marcas estão muito vivas. Eu, com os meus desejos, com as minhas paixões, e o Espírito Santo agindo como um guia, como um conselheiro, como um cuidador de mim. Então, a condição humana, ela é essa marca permanente. Nós temos um conflito constitutivo e essa relação, ela envolve todo esse conflito, né? Envolve a maneira como eu lido com a minha liberdade, mas também com as exigências. Então, eu costumo comparar com um velejador. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu tenho uma liberdade de agir conforme a minha vontade, mas eu também tenho exigências, eu tenho imperativos, eu tenho determinadas exigências que dizem respeito à minha vida. Então, a vida humana, o conflito humano é sempre marcado por essa dupla face. Liberdade de um lado, determinismo de um outro. Então, eu, por exemplo, quero tomar sorvete, mas eu não posso tomar sorvete porque isso vai me engordar, mas eu quero tomar sorvete. Como é que eu faço? Aí tem uma vozinha dentro de mim que diz assim, olha, você pode tomar sorvete, mas um pouquinho só. Só um tiquinho lá de vez em quando. Então, tá bom, vamos lá aproveitar para que o meu prazer seja satisfeito de alguma forma. É assim que é a vida, em tudo que a gente faz. Paulo diz, por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer seus desejos plenamente, porque os desejos, eles precisam ser contidos. Olha, gente, se a gente for dar conta de todos os desejos que temos, dar vazão a todos os desejos, a gente vira uma bomba, né? Uma bomba de efeito retardado, né? Com tudo aí causando seus estragos. Graças a Deus, a gente tem os freios que a gente guardou na nossa vida, né? Esse superego que nos retém,
que exerce controle na nossa consciência, e o Espírito Santo é essa voz que vai controlando a gente em todo o tempo. O segundo aspecto é essa coisa de que tudo que o ser humano faz tem a ver com a busca do prazer. É isso que a gente faz. A gente tem uma pulsão, né? A pulsão de vida, que é buscar o prazer, a realização pessoal. A coisa anda muito complicada porque, na dificuldade de encontrar o prazer, as pessoas preferem o gozo do momento, né? Aquela satisfação do momento. Mas o prazer tem algo a ver muito maior do que com o gozo do instante. Eu sei que é complicado falar sobre isso. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Mas é importante a gente entender que o nosso desejo, ele nasce de uma falta, de uma carência que a gente tem. E muitas vezes, muitas não, sempre, a gente não sabe definir claramente, definir de forma muito objetiva qual é a causa desse desejo. Temos muitas demandas, mas o desejo em si, a gente não consegue identificar muito claro, por causa dessa falta, que é essa coisa da incompletude da gente. E aí, então, a gente busca coisas que satisfaçam momentaneamente, substitutos para essa coisa que falta. E essa coisa que falta, esse substituto, ele não satisfaz completamente. E a gente sempre está buscando mais e mais e mais e mais, né? Por isso que quando eu tomo um sorvete, eu preciso me conter, porque dá vontade de comer mais, porque não é do sorvete que eu estou precisando. Eu tenho uma falta de alguma coisa muito maior que um sorvete, pura e simplesmente. Então, uma vez que somos sujeitos movidos pelo desejo, nos damos conta de que não sabemos ao certo o que desejamos. Porém, sabemos quais são as nossas demandas. Eu preciso de realização pessoal. Eu preciso de relacionamentos. Eu preciso de alimentação, nutrição. Eu preciso de hidratação. Eu preciso de atividade, de ocupação. Enfim, tem uma série de coisas, né? Eu preciso até de fé. Então, essas são as minhas demandas que eu preciso dar conta delas. Então, na tentativa de satisfazer essas demandas, que são as formas com que eu acho que tem a ver com o meu desejo, a gente acaba tendo a tendência de substituir o prazer pelo gozo. O prazer seria satisfação plena do desejo. Nunca teremos. Mas eu posso levar a uma satisfação, uma substituição desse prazer pelo gozo, que é desfrutar, por exemplo, aquela sensação gostosa de realização quando a gente faz alguma coisa que nos agrada, que é o gozo. O problema é que a gente está levando o gozo ao extremo, o gozo do instante, o gozo ao extremo. E isso pode ser um problema grave para a nossa vida. É nesse sentido, então, que Jesus Cristo é o nosso libertador, para fazer com que a nossa vida seja orientada para aquilo que promove a nossa realização como pessoas, como seres humanos. E ele, sabendo dessa nossa dificuldade, ele nos acolhe. E, para isso, esse Senhor que nos perdoa, que nos acolhe, que entende a gente, ele concede seu Espírito para nos guiar em nossa jornada de vida. Então, Jesus Cristo, ele nos acolhe como somos, com os nossos defeitos, com essa crise que a gente tem, com esse conflito constitutivo, e diz assim: olha aqui, tudo bem, daqui por diante você vai ter um ajudador aí, um consolador, é o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a lidar com esses seus conflitos. Que bacana, né?
Carta aos Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E é verdade isso. Porque o espírito está ali para dar as coordenadas corretas, para nos orientar, para nos guiar da maneira correta. Mas os nossos conflitos conflitam com a orientação do espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E é verdade isso, né? Paulo disse isso em Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero, eu nunca consigo fazer, mas o mal que eu abomino, estou sempre praticando. Que coisa horrível. Miserável homem que sou. Ele diz isso lá em Romanos, capítulo 7. Outro aspecto, a essência da espiritualidade se dá no segmento de Jesus. Então, quando a gente está falando, e eu falei no começo, de que a espiritualidade é vida no espírito, não é vida do espírito de qualquer maneira, não, meu irmão, minha irmã, é vida no segmento de Jesus. Porque o Espírito Santo, isso Jesus disse lá em João capítulo 16, que o Espírito Santo vai fazer aquilo que o Filho ensinar. Ele vai falar das coisas que o Filho falou, que vai lembrar esses ensinos. Então, a ação do Espírito é em sintonia com o segmento de Jesus. Quer conhecer um pouco mais sobre essa ação do Espírito Santo? Tem um cursinho do nossa EBAD. Você olha lá no nosso blog, você vai encontrar. A relação está lá naquela página do estudo bíblico que você encontrou a sua apostila. Lá tem uma apostila e uma videoaula sobre o Espírito Santo segundo as Escrituras. É um estudo bíblico sobre a ação do Espírito Santo. Muito interessante, dá uma olhadinha lá. É uma coletânea de alguns materiais que eu escrevi ao longo da minha trajetória como pastor, como estudioso da Bíblia, como professor de seminário. Então, está ali esse material elaborado, né, para que você possa fazer um bom estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Então, esse terceiro aspecto tem a ver com isso. A espiritualidade não é uma vida fora do ensino de Jesus, ela é dentro do ensino de Jesus. Ela é de acordo com o que Jesus ensinou. Ser um seguidor de Jesus é viver no Espírito Santo. Então, para que você seja orientado pelo Espírito, você precisa ter um compromisso de seguir o ensino de Jesus. É dar o primeiro passo, é fazer um acolhimento ao convite amoroso de Jesus para segui-lo. E se você segue a Jesus, você só terá condições de seguir a Jesus através da orientação e do guia seguro dado pelo Espírito Santo. Então, anote aí para não esquecer: ser um seguidor de Jesus é viver pelo e no Espírito Santo. A vida fora do Espírito é o que podemos compreender com aquilo que Paulo chama de obras da carne. Obras da carne é uma expressão bastante forte, né? Porque a gente pensa que é só a carnalidade. Não, a gente vai ver que a palavra carne aqui, ela não diz respeito somente à epiderme, essa coisa assim, a derme, epiderme, essa coisa dos sentidos. Tem a ver com a nossa vida humana inteira. As obras da carne abrangem a ilusão daquela vida autossuficiente, de que você faz porque você sente, porque você entende, porque você conhece, porque você é capaz. Não, as obras da carne, elas são um equívoco exatamente por causa disso, porque elas criam a ilusão de que é você que está fazendo, porque a gente acha que é pelos nossos sentidos
que iremos acertar, que vamos chegar à verdade, que vamos fazer aquilo que é bom e agradável. Não. É algo que precisa da presença e da direção do Espírito Santo, porque não somos capazes de agir como convém, de pensar como convém, de tomar decisões como convém. Então, as obras da carne envolvem o ser humano inteirinho, vivo, tudo que você é. Quem é você? Já pensou? Você é o que você come, o que você bebe, o que você se relaciona, o que você foi formado. Isso tudo é obra da carne. A obra da carne é a vida humana por inteiro. É a vida do ser humano. É a condição humana. É o homem vivo. Isso é uma expressão de um teólogo patrístico, né? O que importa diante de Deus é o ser humano vivo. E é isso que o Senhor quer. É você, é esse corpo aí que está diante de você, que você se olha, que você se contempla no espelho, é tudo que você é, que você acaba se conhecendo. E nós sabemos que quando nos entendemos cada vez mais que queremos fazer um exercício de autoconhecimento, mais a gente descobre que a gente é uma grande incógnita, não é verdade? Mais a gente precisa se conhecer. Então, o que a obra da carne se dirige é as nossas ações como humanos. Toda a lista da obra da carne que está lá no versículo de números 19 a 21 não é nada anormal, não. É gente humana que faz isso. São seres humanos. Não são postes. Não são animais. São pessoas. São sujeitos constituídos. Aí ele diz assim: as obras da carne são manifestas. Imoralidade. Vai dizer que você não tem? Todo mundo tem. É humano. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quem nunca, né? Quem nunca esbarrou em uma dessas práticas? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Calma, 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 calma. Não jogue agora. Uma vez um amigo disse que a igreja evangélica brasileira, se tivesse naquela época com Jesus diante da mulher adúltera, com certeza teria alguém que jogaria a pedra. Porque tem gente na igreja que se acha mais perfeito do que Deus. Eu tenho certeza que se você não esbarrou em uma, você se esbarrou em outra. Porque todos nós, como cometemos coisas relativas à nossa condição humana. Você nunca teve ódio? Você nunca se envolveu com discórdia? Nem um ciúminho, meu irmão, minha irmã? Nenhuma mentalidade assim fantasiosa em relação à sua sexualidade? Nunca. Vamos ser sinceros e vamos falar sobre isso com muita certeza. Você nunca teve inveja, não? Então, é bom a gente lembrar disso. Aí Paulo diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lascou. Porque se eu estou dentro disso aí, eu estou fora do reino de Deus. E é isso que é a graça. Eu não merecia, porque eu estou na lista das obras da carne. Eu e você, viu? Não fica pensando, o pastor Irênio, ele anda fazendo coisa errada. Nós fazemos. E não é porque você e eu somos maus, é porque somos humanos.
Essa é a nossa vida. Nós incorremos no pecado e é fato isso. Não adianta a gente ficar fingindo para Deus, não. Eu estou rindo porque não que eu esteja achando graça disso, mas é porque eu acho que é uma coisa tão grosseira a gente ficar achando que é perfeito, que é santo, que é puro, que é mais justo que Deus, que é mais. Olha, que eu não posso deixar de achar isso uma grande tolice. E se você ficar nessa de que você é isso mesmo, aí já era, meu irmão, já era, minha irmã, porque se você é preso a isso, a essa coisa da sua carnalidade, da sua condição humana, então realmente nós não temos por que fazer parte do reino de Deus. Temos aí uma placa na entrada, diz, ó, tá fora. Se você tem isso tudo e não se corrige, e não se deixa identificar, se não se reconhece, se você se acha muito perfeito, então você está fora. Porque se você tem isso aí e reconhece que esse é um problema que você precisa lidar, então vem para cá. É o lugar da gente cuidar disso. Como é que a gente cuida? A gente cuida sendo guiado pelo Espírito Santo. O resultado de uma vida guiada pelo Espírito é o fruto da presença do Espírito na nossa vida. Esse é o quarto aspecto que envolve a nossa espiritualidade. A presença do Espírito Santo deixa marcas profundas no nosso modo de vida. É evidente uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Tá ok, meu irmão, minha irmã? Quem é guiado pelo Espírito, a gente já conhece. E não é aquela pessoa que ora em línguas. Não é aquela pessoa que grita no culto. Não é aquela pessoa que profetiza. Quem é guiado pelo Espírito tem marcas de qualidade na sua vida. Não estou desprezando quem faz essas coisas, tá bom? Mas isso não basta. Não é evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida. A evidência é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é resultado do que as pessoas podem fazer, mas é aquilo que se refere ao que Deus pode fazer na vida das pessoas. Aí você vem para mim e diz, mas eu faço isso, eu curo, eu expulso demônio, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não diz respeito a isso. Ser cheio do Espírito Santo diz respeito àquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Se você permite que Deus o transforme, que Deus molde o seu caráter, temos aí uma evidência boa do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito corresponde a uma pluralidade de sentimentos, de percepções ligadas à maneira como lidamos conosco, com o nosso próximo e com Deus. Gosto dessa divisão. Aliás, lá no estudo sobre o Espírito Santo se encontra uma análise que eu faço nesse livro. E também está no meu livro Amostras da Graça. É um e-book que está disponibilizado na Amazon. Você pode ler, pode adquirir, é baratinho. Foi publicado no ano 2000 pela Juerp, há muito tempo, né? Então eu faço ali uma análise bíblica dos dons espirituais. E eu faço essa distinção entre dom espiritual e fruto do Espírito, que é uma marca de qualidade na nossa vida. Como eu digo aqui, o fruto do Espírito, no singular mesmo, não é frutos, é fruto, no singular, é uma coisa só. Se refere às marcas de qualidade da vida de quem segue Jesus. Se você é um seguidor de Jesus e tem o Espírito Santo, essas marcas estão presentes em você, ou deveria, né?
todas essas marcas estão interrelacionadas. Elas não são para você escolher uma ou outra, ou seguir uma ordem de checagem. Bom, agora peguei essa, vou pegar essa, vou pegar essa, até chegar à última. Não tem ordem. Se você tem uma, necessariamente as outras todas vão também acontecer. Elas não existem separadamente. Cada uma delas importa e depende uma da outra. Vamos ver que marcas são essas? Olha só, Paulo diz assim nos versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito vamos ver a lista: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas marcas são? 9. 9 marcas. No meu livro e também no estudo bíblico sobre o Espírito Santo, eu compreendo essas marcas de qualidade como uma fruta de muitos gomos, em que cada um desses gomos dizem respeito a uma qualidade de relacionamento para a gente. E elas estão divididas muito direitinho ali, muito organizadas, a áreas das nossas relações. Então você vai ver, por exemplo, tem as marcas de qualidade relacionadas à minha vida pessoal. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem amor, que tem alegria e tem paz. Viu? É você. O segundo grupo de marcas é as marcas relacionadas ao meu relacionamento com o meu próximo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo tem paciência, é amável e é bondoso. Olha que interessante. Fruto do Espírito. E as últimas qualidades dizem respeito à minha vida com Deus, a presença de Deus em minha vida, o meu compromisso como um seguidor de Jesus. Quais são as marcas? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso somos nós, que permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Bom, há um outro aspecto também importante da nossa espiritualidade que envolve o sentido de pertencimento a uma realidade maior. Nós não só fazemos parte de um pequeno grupo, de uma comunidade de fé, nós fazemos parte de uma realidade maior, o reino de Deus, a esfera do domínio de Deus sobre a humanidade. O ser humano é uma realidade integral. E isso tem a ver com o seu corpo, com a sua alma, seu espírito. E isso está incluído dentro do contexto da sua comunidade de fé. É por isso que esse ser humano integral, ele só irá encontrar sentido na vida em comum, na vida com o próximo, nas relações comunitárias. O que nos dá o sentido de pertencimento a uma comunidade de fé, que é aquela comunidade que é formada por quem segue a Cristo como nós, é a nossa capacidade de nos deixarmos, como corpo, como grupo, como pessoas, sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma experiência que precisamos ter. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Aquelas paixões pessoais, elas foram submetidas à ação do Espírito Santo. Então, tudo aquilo com suas paixões, com os seus desejos, foi consagrado a Jesus de Nazaré. Sexto aspecto, a espiritualidade cristã não é uma vida de méritos, mas é uma vida por graça. Não é pelo fato de você ser bonzinho, amável, cheio de fé,
autocontrole, etc., que você vai merecer alguma coisa, não. Você não faz isso para merecer. Você se envolve nessa forma de vida. Você adquire uma qualidade de vida porque se permitiu ser invadido pelo Espírito Santo. É graça na sua vida. Não é mérito, é graça. Viver pelo Espírito não é fazer por onde merecer o favor divino. Ao contrário, é reconhecer que o cuidado divino é graça em nossa vida. Paulo diz: se vivemos em espírito, andemos também pelo Espírito. E, por fim, a última característica, o último aspecto dessa espiritualidade, do Espírito na nossa vida, é viver e andar no Espírito como pessoas que servem ao próximo. Para que você tem isso? Não é para você ser um crente bonitinho, bem arrumadinho, cheirosinho na igreja. Claro que tudo isso é importante, né? Ter uma pessoa bem afeiçoada, perfumada, no nosso convívio é muito bom, mas não é para isso que o Espírito Santo inunda a nossa vida. É para que você possa colocar seus dons e talentos a serviço do próximo. É assim que funciona a ação do Espírito Santo na nossa vida. A vida de espiritualidade não significa viver para si, mas para exercer o cuidado de si para que se possa cuidar do outro. Anota essa frase aí, é outra frase boa, viu? Ela diz respeito à nossa espiritualidade. O que é uma espiritualidade? É você aprender a cuidar de si para poder cuidar do outro. Você cuida da sua condição de pessoa diante de Deus para poder servir ao seu próximo. Paulo diz: não sejamos preguiçosos. Cuida de você, meu irmão. Cuida de você, minha irmã. E se você cuida de você, cuide também do seu próximo. Sirva. Isso não é para você ser uma pessoa melhor do que as outras. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É cada um fazendo a sua parte. Muito bem, gente, estamos chegando ao final da nossa lição e eu queria deixar aqui a lição para a vida, como sempre a gente faz nas nossas aulas. Eu escrevi algumas anotações e quero compartilhar com você. Resumindo aquilo que a gente aprendeu hoje, a vida no Espírito é o oposto de uma vida de servidão, de aprisionamento, de escravidão. Vida no Espírito envolve uma espiritualidade que enfatiza a liberdade e a libertação em Cristo. Quem vive pelo Espírito se torna apto para servir ao próximo, para viver em comunidade e para colocar a vida inteira em favor da paz, em favor da justiça e em favor do amor no mundo em que nós vivemos. Guarde com você esse versículo que ouvimos muitas vezes hoje. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É para martelar mesmo na cabeça da gente, assim, para a gente lembrar todos os dias que se a gente quer ter uma vida pelo Espírito, precisa aprender a andar pelo Espírito. Amém? Deus abençoe o estudo da sua santa palavra. Bom, gente, quero orar com você. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Que Deus abençoe sua vida neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra transmitida aos nossos corações.
Muito obrigado, ó Deus, pela manifestação do Teu Espírito Santo, que nos conduz a vivermos em Tua presença. E nos fortalece, Senhor, para que nós possamos superar os nossos desejos, as nossas paixões, nossos conflitos e poder ainda assim ser usados pelo Senhor. Guarda a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu queria falar uma coisa aqui para vocês neste momento. Logo mais à noite, nós ficamos de ter uma atividade presencial, mas por mudanças de planos, nós não teremos nossa reunião presencial hoje, ela será virtual. Tá bom, gente? Então, às 18h30, você sintoniza o nosso canal no YouTube, ouve a nossa mensagem. A mensagem estará ali transmitida para que cada um irmão, cada irmã possa fazer a sua devoção pessoal. E aquela atividade que nós tínhamos planejado para este domingo, que seria fora do nosso espaço, foi transferida para o próximo domingo. As razões foram explanadas ontem no nosso grupo do WhatsApp. E aí eu espero que os nossos irmãos e irmãs estejam aí se informando, estejam se organizando. Hoje, então, às 18h30, transmissão da mensagem no YouTube, mais uma mensagem da série Por que Famílias Fracassam? E domingo que vem, atividade presencial na casa de um dos membros de nossa comunidade. Você é o nosso convidado para estar conosco. Entre em contato com a gente para a gente combinar como a gente faz isso. Amém? Meu agradecimento pela sua companhia aqui. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.